nós vamos ter da Gênesis, no capítulo 6, item de 48 a 52, eternas sucessões dos mundos, ó, por aqui. É um cartaz de pilera. Agora, vou dizer uma coisa a você. Eu com um cartaz desse, eu ia ir e voltava para qualquer lugar. A foto está um pouco desatualizada. Está desatualizado, o homem está muito mais bonito agora. Esse é Francisco Leão, o nosso convidado da noite. Mas para entregarmos a ele, que o Nino Aroeira já teve a presidência dele, ele já foi presidente aqui no Nino Aroeira. E vamos orar, né? Vamos elevar os nossos pensamentos, sem muitas delongas. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus e buscarmos a sintonia com os bons espíritos. Divino e amado Mestre Jesus, Senhor nosso, é nesse instante, Senhor, que os nossos corações se entrelaçam para a realização de mais uma grande tarefa, Senhor. A tarefa de divulgação desta doutrina, de paz, de luz e de amor, que vem calar profundamente em nossos corações. Abençoa-nos, Senhor, a todos, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre. Eu gostaria de chamar a atenção, eu estava falando em cartaz, não era somente para falar do Chicão, não. É porque nós estamos completando 36 anos a casa, agora em agosto. Para vocês verem, tem um cartaz aqui atrás de mim que diz, não é isso? Fundado 18 de agosto de 1985. Para 2021, 36 anos, né? Então a nossa casa terá a grata satisfação de conversar sobre o tema central, será nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Nós teremos esse tema exposto no último dia, fechando com a nossa irmã Nani Mendonça. Mas teremos no transcorrer do mês, no dia 7, o nosso irmão Adilson Santos, que falará sobre o assunto desencarnar é o fim. Uma pergunta, né? Depois vem a nossa irmã Edina Santos, que vem falar sobre renascer. Quais são os limites? No terceiro dia teremos diretamente de Minas Gerais a nossa irmã Joselma Coelho, fantástica, uma oradora excelente, com o tema progredir até onde? E para fechar, como eu disse, Nani Mendonça está aqui no nosso cartaz, vai estar em nossas redes sociais, né, na divulgação. Vocês terão aqui a oportunidade de ver aqui depois, nós vamos deixar aqui em mãos. Mas hoje nós teremos o nosso irmão Francisco Leão, que é falando a respeito desse assunto, eternas sucessões dos mundos. Com ele, a palavra, e para nós a grata satisfação em ouvi-lo. Chicão é o filho da casa. Chicão começou com a gente aqui desde a época do Alta de Souza. Não parece não, mas já foi um menino. Foi um menino. E chegou com 12 anos, foi Chicão. Ele é paizão, sabe? Tem um menino aí dentro, né? Tem um menino aí nesse vou falar da sua careca. Chicão, já foi 12 ou 15 anos chegasse no Alta de Souza? Eu estava com uns 15. 15 anos, rapaz, 15 anos. Aí, como eu sempre bonzinho, peguei Chicão e fiz ele inaugurar a tribuna com 15 anos, recitando um poema de Alta de Souza. Quase desencarno. Não, mas não consegue não. Chicão, a nossa satisfação em vir, por isso que eu não quis tomar muito tempo não. Imagina. Você tem até... Já fiz. Foi rápido demais, foi rápido e muito depressa. Chicão, vem pra cá, o Nino Aroeira, você já sabe, é todo seu, todo nosso. Para nós a satisfação em ouvi-lo. Com você a palavra. Boa noite. Mas não leve em consideração nada que Naldo diz. Ele está ficando esclerosado. Muita paz a todos. Eu estava lendo o tema, né, esse tema que é muito interessante, mas ao mesmo tempo eu tenho uma preocupação às vezes quando eu vou falar, e somente de uns tempos para cá, de tentar traduzir a informação de uma maneira que ela fique bem à vontade. Tá? Vocês que estão ouvindo online, vocês talvez assim, por que ele está olhando tanto para os lados? Porque eu gosto de olhar para o público, e tem público aqui, então, poucas pessoas, mas tem. Então, se vocês me verem não focando na câmera, não é de respeito a você não, é porque tem outras pessoas e eu gosto de olhar para todo mundo, inclusive para vocês online ou não.
Então, bora. Então, o pensamento meu é o seguinte: é interessante quando a gente se disponibiliza para fazer uma palestra, mas a gente tem que pensar também no assunto. Como apresentar o assunto, como encadear, logicamente, e como falar. E é um assunto bastante complexo, porque a gente vai falar sobre mundos, sobre astronomia, né? Você, queira ou não, vai falar sobre astronomia. Então eu comecei a pensar uma forma da gente falar nesse assunto. Então é o que eu vou tentar trazer hoje aqui para vocês, o entendimento, né? A eterna sucessão dos mundos da Gênesis, no capítulo 6. Então que a paz e a luz do nosso meio divino Mestre Jesus possa nos iluminar, trazer muita paz e esperança a todos nós. Que assim seja. Bom, a primeira coisa que a gente tem que começar a pensar é como a gente entende as coisas. Vamos começar lá do início, certo? O homem, quando ele começou a despertar a sua inteligência, ele começou a reparar nas coisas, ele começou a tentar entender. Nós somos curiosos por natureza. Então o homem começou a tentar entender o mundo do jeito que era e como estava a seu alcance. Mas para que a gente possa fazer isso, nós precisamos fazer, a gente aprendeu a fazer comparações. Certo? Por exemplo, se eu via um raio, uma coisa poderosa, eu não sabia explicar o que era, aquilo me causava temor, então muitas vezes eu começava a adorar o raio. Se eu via um animal que eu nunca tinha visto e tinha medo dele, eu passava a adorar aquele animal como uma coisa que era superior a mim. E mesmo quando a gente ia aprendendo, para que a gente passasse essa ideia ou a gente comparasse aquilo, a gente fazia uma comparação com algo que a gente conhece. Imagine você chegando numa cidade, em um lugar muito distante, muito humilde, onde nunca ninguém viu um carro a motor. E aí você chega lá com um carro. Depois que você sai, as pessoas vão, quem não viu, diz assim, o que era aquilo? Aí a pessoa diz, olha, eu vi uma carroça que não tinha cavalo. O carro é uma carroça? Não. Mas então como é que eu vou explicar algo que eu não conheço? Eu faço um comparativo. Eu vou pegar algo que é da minha realidade e jogar lá. Da mesma forma, quando a gente começou a imaginar, por exemplo, o divino, o eterno, a gente começa fazendo comparações sobre a nossa própria maneira de ver as coisas. É por isso que você tem na ideia da divindade, dos deuses, dos gênios, uma comparação muito próxima à nossa realidade humana. Por exemplo, se a gente vai nos mais conhecidos, né? Se a gente vai ali nos deuses gregos, que são os mais conhecidos, né? Apolo, Zeus. Zeus era um tremendo mulherengo. Ele se disfarçava de qualquer coisa para passar a conversar com a mulher e conseguir ter relações com ela. Os deuses eram vingativos, tinham ódio, tinham raiva. Tanto que você fazia sacrifício aos deuses para que você pudesse aplacar a sua fúria ou ganhar a sua boa vontade. Então, se chovia muito, os deuses estavam com raiva. Se chovia muito pouco, os deuses estavam com raiva. Então, a gente começou a tentar explicar as coisas ao nosso redor a partir de um certo ponto de vista, do que a gente conseguia entender. Então, nós fomos criando essa ideia, que é uma ideia antropomórfica, ou seja, nós criarmos, por exemplo, Deus, aí nós podemos partir para o Deus judaico-cristão, a nossa imagem. Então, Deus se irrita, Deus se zanga, Deus castiga. Por quê? Porque essa é a nossa visão de como é que funcionam as coisas. O que a gente conhece? A nossa realidade humana, a nossa realidade física. Então, durante muito tempo, a gente partiu desse princípio. Quando a gente começou a reparar, por exemplo, nas estrelas, imagine você, um jovem pastor,
tangendo as suas ovelhas, e ele teve que dormir ao relento junto com o rebanho. No meio de um lugar descampado, sem luz nenhuma, e acima dele aquele céu lindamente estrelado. Se você se deitar num campo, pode ser até num campo de futebol, algo que for muito amplo, e você olhar para cima, para a abóbada celeste, qual é a impressão que você tem? É que é uma cúpula fechando em cima de você. A sensação que você tem é que é uma cúpula fechando em cima de você. Então, o que eram aquelas luzinhas piscando lá no céu? Eram fogueiras acesas à noite. O céu é azul, não é azul? Então, o que há acima de nós? As águas, porque há águas inferiores, que é o mar, debaixo da terra tem água, você tem os rios, mas o céu não é azul, não chove. Então, por que chove? Porque a água passa e cai em cima da gente. Não havia noção de evaporação, de ciclo de chuva. Então a gente começa a ver tudo à nossa volta a partir desse princípio. Quando você vê um determinado grupo sociológico, uma determinada tribo, um determinado povo falar, por exemplo, de uma catástrofe que destruiu o mundo, né? Mas está lá escrito, destruiu o mundo. Qual era o mundo dele? Ele está lá na Ásia. Ele conhecia a África toda? Ele conhecia a América do Sul? Será que o cataclisma que atingiu o mundo dele atingiu a América do Sul? Atingiu a Oceania? Não. Mas o mundo dele foi destruído. O que é o mundo dele? Onde ele vive. Dentro da sua realidade. Imagine, até quando, na época dos descobrimentos, pouco antes de começar as grandes navegações, o homem tinha medo de navegar, porque ele achava que em determinado ponto o mundo acabava e ele caía. Quem segurava o mundo eram 2 elefantes, em algumas culturas. Na cultura grega, se não me engano, era o Atlas, que era um gigante, era um titã, que foi condenado a sustentar o peso do céu e da terra. Então, o céu ia desmoronar se ele largasse. Tanto que às vezes você vê algumas imagens, você vê, é um homem segurando o planeta nas costas. Era a imagem do Atlas. Tanto que até hoje a gente usa o nome Atlas quando a gente fala de mapas. Né? Estudou na escola, vou estudar o Atlas, que é justamente a escola. Aí você tem uma noção de como a mente da gente trabalha para tentar explicar essas coisas. À medida que a gente foi avançando, a ciência, a religião, o conhecimento, a ideia lógica era que nós somos o centro do universo. Nós somos o centro do universo. Se você for ler a Bíblia, a ideia que a Bíblia passa, a Bíblia não afirma, mas ela passa a ideia de que nós somos o centro do universo. Então, para muitas pessoas, isso é uma questão de fé. Tá? O centro do universo. E a gente tem um outro problema. Um religioso, agora me falha a memória, mas não era nem católico, mas um religioso, ele fez ali pela Idade Média, ele fez um cálculo. Ele pegou a Bíblia e a partir mais ou menos do nascimento de Jesus, ele saiu voltando e ele chegou mais ou menos no cálculo em que o mundo teria mais ou menos 6.000 anos de idade, segundo o texto bíblico. Então, os ocidentais tiveram essa ideia. E nós que somos cristãos, pegamos essa ideia também de que a Terra teria por volta de 6.000 anos de idade, segundo a Bíblia. Só que a Bíblia não é o livro mais antigo. Se você for mais ali para o Oriente, você vai achar os Vedas, que são mais antigos que a Bíblia. Se eu não me engano, Confúcio, ele viveu
ele viveu, se eu não me engano, ele viveu antes de Jesus. E uma certa oportunidade, ele falando dos textos deles, ele comentou que algumas das coisas que ele falava, ele tinha lido num templo que ele visitou que tinha 1000 anos de idade. Quer dizer, era muito mais velho que ele. Ele só estava repetindo algumas coisas ali. Então, a nossa noção de tempo até essa época, antes da Idade Média, ali pela Idade Média, ainda tem essa noção. Só que quando a gente começou a desenvolver o pensamento filosófico científico, a coisa começou a mudar. Porque a gente começou a desenvolver uma ideia diferente. A gente não mais associava somente a religião para falar das coisas materiais ou para falar da realidade material. Então, se você adoecia, não era somente a vontade divina, você tinha pego uma doença que podia ser tratada, tinha uma explicação, não era só a ira divina ou um demônio que havia entrado no seu corpo. Havia então realmente algo a se ver além. Então, à medida que a gente foi desenvolvendo esse aspecto, chegou um momento em que o pensamento religioso e o pensamento filosófico começaram a colidir. A gente vai ver ali pelo século XVIII para o século XIX essa colisão de pensamentos. Chegou um ponto em que a própria ciência, para se ver livre de qualquer constrangimento, decidiu realmente separar o pensamento. Chegou-se ao ponto das pessoas pensarem assim. Quando foi se fazer, por exemplo, os primeiros estudos sobre anatomia, que se abriu um cadáver, aí o pesquisador abriu o cadáver e diz assim, então, cadê que eu não vi a alma escapar? Ainda é nossa ignorância, né? De um lado, a gente achava que tudo era espiritual, e de repente a gente acha que tudo é matéria. Como ele não conseguiu ver e não conseguiu provar que aquilo existia, então não existe. Então começou a haver essa cisão entre o que é religião e o pensamento científico. Mas isso principalmente aconteceu pela intolerância nossa. E hoje a gente vive uma realidade engraçada. Hoje há certos cientistas que tratam a religião como a ciência como religião. Tem pessoas que quando você contesta um certo posicionamento científico, ela se ofende, se irrita, fica indignada. Por quê? Porque uma das bases do pensamento científico é que não há verdade absoluta. Nós estamos sempre aprendendo, estamos desenvolvendo, estamos estudando sobre aquilo. Então a gente está sempre aprendendo alguma coisa. Com o desenvolvimento da astronomia, foi a mesma coisa. Primeiro a gente descobriu uma coisa importantíssima. Nós não somos o centro do universo. Nós não somos nem o centro do nosso sistema solar. Junto da nossa estrela, nós somos uma formiguinha. Ela é imensa, o que nós chamamos de Sol. Ela é imensa. Comparado com ela, aí vai dar um retorno cruel. Tem que tirar o volume aqui. É só tirar. Pronto. Então, quando a gente vê a questão... Aí eu me perdi um pouquinho, mas já estou me achando que acontece. É porque deu um probleminha aqui no equipamento. Estou falando do som, não foi? Pronto, então, até para a gente debater que nós não éramos o centro do universo, foi complicado. Isso é tão significativo, a nossa dificuldade de entender a questão da ciência, do desenvolvimento científico, que hoje em dia nós temos pessoas voltando a questionar que a Terra é plana. E colocando isso, por quê? Porque ao mesmo tempo que a ciência muito se desenvolveu, uma parte dessa ciência se afastou do popular. Porque nem todo mundo é cientista. Não é? Então o que acontece? Alguns indivíduos
que tem firmemente a crença, é a base da maioria desses nossos irmãos que tem o pensamento da terra plana, se apoiam no que está escrito na Bíblia, começaram a questionar a legitimidade do que lhe é dito. Aí eles tentam comprovar de alguma forma que a terra não é plana, mas não dá. Por exemplo, alguma pessoa pode dizer, mas o homem nunca foi à Lua, é impossível o homem ter ido à Lua. Bom, só tem uma prova absoluta que o homem foi à Lua. Ele foi à Lua. Uma prova absoluta disso. Sabe como a gente tem certeza absoluta da distância da Terra para a Lua? E a gente sabe que ela se afasta paulatinamente da gente ao longo do tempo? Ela vai se afastando, sempre um pouquinho. Porque os astronautas deixaram lá espelhos. E esses espelhos, eles são sincronizados com lasers aqui na Terra. Então os cientistas aqui apontam os lasers e ele reflete o laser exatamente no espelho que está colocado na Lua e ele sabe exatamente a distância. Não dá para fazer a medição assim se não tivesse lá. Para começo de conversa. Assim, então, se a gente foi na Lua tão fácil, por que a gente não tenta de novo? Por que não se volta? Ninguém mais quer voltar à Lua assim de repente. Sabe por que não queria se voltar à Lua? Porque é suicídio. É suicídio voar para a Lua. Assim, mas não foram, foi. Quem foi para a Lua? Quem foi para a Lua? Quem foi para a Lua eram pilotos que faziam teste de avião, eram pilotos de combate, eram pessoas que lutavam pelo seu país, tinham lutado na guerra, eram pessoas altamente voltadas, eram militares. Então, eles apostavam no desafio. Mas hoje em dia, mesmo esse tipo de pessoas nós não mandaríamos. Por quê? Porque sabendo o nível do risco que aquela pessoa passaria, a gente não usaria. E o pior de tudo é que eles foram para lá com um computador que uma calculadora nossa hoje bate. Uma calculadora eletrônica qualquer que você tiver, ganha um celular velho, ganha daquele que for usado para ir à Lua. Então foi uma loucura, porque era uma questão política. Se quer voltar à Lua de novo, já estão se preparando para isso. Por quê? Porque se descobriu que na Lua existe um determinado elemento chamado hélio 3, que só existe na Lua, não existe na Terra. Porque é preciso que o Sol incida diretamente no solo, sem atmosfera. A gente tem atmosfera. E esse elemento, um pouco desse elemento, pode substituir um elemento radioativo e uma pequena quantidade pode iluminar um país inteiro. Então é algo a se buscar, mas é uma grande dificuldade. Aí já começou uma nova corrida, dessa vez econômica, não mais política. Então a gente vê como a própria ciência vai se desenvolvendo e como a gente precisa entender. Não dá para a gente dizer que antigamente a gente olhava para o céu e dizia o Sol ele nasce, na verdade é uma bola de fogo que é puxada por um corcel, né, que é Apolo, e ele tem uma carruagem de fogo e ele cruza o céu de dia. Essa era a visão. Não dá para a gente pensar mais assim. Nós temos a ciência. Aí, então, como é que tudo começou? Se a Gênese não é exatamente do jeito que está escrito na Bíblia, mas a gente tem que entender que aquilo foi escrito há 6.000 anos, vamos dizer aqui, 5.000 anos atrás. Então, o que foi passado ali passava informação de acordo com o entendimento das pessoas que conseguiam receber. A Bíblia está errada? Não. Ninguém está dizendo que a Bíblia está errada. Mas você não pode levá-la ao pé da letra. É a mesma coisa que hoje, para a gente fazer essa transmissão, eu pegasse uma revista de 1930 que falasse sobre comunicação, sobre telecomunicação. Aí quando você chegasse lá, você ia ler sobre válvula. Tem gente que não viu nem o orelhão de Fischer. Né? Esse mentiroso.
eram válvulas enormes de tubo. Um computador, ele podia ter o tamanho de um prédio, de uma sala de mais de 10 metros quadrados. Um computador. Porque para ele funcionar, eram grandes válvulas. Até que surgiu o transistor, mas isso é outra ideia. Mas a ideia básica é que você não pode pegar um pensamento de 30, 40 anos atrás e você trazê-lo sem você raciocinar, principalmente em tecnologia. Hoje eu estava vendo um vídeo sobre os nossos amigos terraplanistas e eles encontraram um cientista que ele fez testes com balões atmosféricos e ele chegou a 17 quilômetros de altura. E ele, olhando para baixo, disse, ali pelos anos 30, ó, a Terra parece um disco com a borda alta, porque era a condição de visualização que ele tinha aquela altitude. Um outro ponto interessante que ele dizia assim, olha, eles têm uma raiva da NASA, né, que a NASA é culpada de tudo, que quer esconder tudo do mundo. Como se a NASA fosse a única, mas a NASA é só uma instituição que pertence aos Estados Unidos, mas você tem astrônomos no mundo todo. Eles não dependem da NASA. Por exemplo, é dizer assim, a prova de que a Terra é redonda é que quando eles querem mostrar a Terra não é redonda, que quer dizer mostrar a Terra redonda, eles têm que juntar um bocado de imagem para fazer ela redonda, porque eles não conseguem mostrar ela redonda. Realmente, quando você vê uma foto da Terra girando no espaço, aquilo é uma composição de diversas imagens. Sabe por quê? Porque se você está aqui a Terra e você está num pequeno satélite aqui do lado, a capacidade de visão do satélite é um quadradinho. Então, à medida que o satélite vai passando e tira uma foto, 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 até fazer a curva toda. Aí você tem uma faixa, aí depois outra faixa, depois outra faixa. Por que não tira de uma foto só? Porque você tinha que estar muito longe do planeta para fazer isso. E ao mesmo tempo você teria uma dificuldade. Por quê? Porque a atmosfera não deixaria você enxergar direito de longe. Então, de todo jeito, tem que ser. Então, é um mosaico de imagens que são coladas. Aí, outra coisa que às vezes a gente olha assim, mas a prova que não existe planeta. Tem gente que nem nos planetas acreditam. Porque aquelas imagens que a gente vê de Júpiter, de Saturno, elas são coloridas artificialmente. É verdade. Porque a maioria das fotos é preto e branco. Como é que a gente sabe, então, a cor, por exemplo, de uma galáxia ou de uma nebulosa? Que a gente vê a imagem colorida, bonita ali, porque aquilo é uma reprodução fotográfica da emissão de ondas eletromagnéticas daquela estrela. É um radiotelescópio que capta aquilo, porque às vezes a olho nu você não vai conseguir enxergar tão fácil. Então, às vezes um radiotelescópio capta, você captura a imagem e captura com o radiotelescópio e você sabe exatamente que elementos formam aquilo, então você sabe a cor. E às vezes você tem que colorir a imagem. Então vê a complexibilidade. Aí varia, mas aí varia. Aí ele tem que fazer esse joguinho, mas aí qual é a cor que vai. Porque se você olhando aqui da Terra, você tem a refração de luz. E o mais interessante, quando a gente olha para o espaço, aí a gente vai entrar mais fundo agora no assunto. Quando a gente está lá, aquele pastor ou nós, se você sair daqui agora e você conseguir olhar o céu sem a luz da cidade, que interfere muito, você vai ver aquele monte de estrelas à nossa frente, não é verdade? Se eu disser para você que você está olhando para algo que não existe, possivelmente, você acreditaria? Melhor, você acha que você consegue olhar para o passado sem nenhum truque? Eu posso olhar diretamente para o passado. Sabe como é que você faz? Você olha para as estrelas. Você está olhando o passado. Aquela estrela, quando ela emitiu aquele pulso de luz que você está vendo agora, fazem milhares de anos, talvez milhões. Então o que nós estamos vendo é a luz de uma estrela emitido
há milhares de anos. Porque no universo as distâncias são tão grandiosas, e esse é um dos problemas que quando a gente fala com os nossos irmãos que acreditam na Terra plana e outras coisas desse tipo, porque justamente quando a gente vai se colocando num planetinha, que é só o terceiro do sistema solar, e o nosso sistema solar não é nem essas coisas todas, o nosso Sol é de quinta grandeza. Aí você vai ao sistema solar, que está num dos braços da nossa galáxia, que é imensa, que tem milhares, milhões e milhões de estrelas, só na nossa galáxia, fora das outras. Aí você vai ampliando, a gente desaparece. A gente vira pó diante dessa realidade. E a ciência é bem interessante. À medida que a gente vai avançando e a gente vai entendendo essa realidade, aí a gente vai compreendendo. O interessante, por exemplo, que nessa passagem da Gênesis, ele vai tocar num assunto muito atual, que já tinham algum conhecimento a respeito, mas ele toca num ponto importante, que o surgimento do universo, hoje, por exemplo, os cientistas eles não têm noção, eles falam assim, universo conhecido. Você sabe por que eles usam essa expressão? Porque eles não têm noção se o universo tem limite, tem fim, tem começo. Não tem noção. Já falou em multiverso, né? Quando eu falo, por exemplo, o Brasil, quando eu falo o Brasil, eu sei que é um país e eu sei que ele tem fronteiras. Eu sei que se eu passar para outro lugar, eu não estou mais no Brasil, eu estou em outro país. No universo eu não tenho essa noção. Aliás, eu não tenho nem em cima nem embaixo, nem direita nem esquerda, nem norte, sul, leste, oeste. Eu não tenho essas medidas. Um homem chamado Hubble, já ouviram falar esse nome? Hubble, por causa do telescópio que tira fotos incríveis, que mudou o nosso conceito de muitas coisas. Se eu não me engano, foi o Hubble que fotografou, tiraram a primeira foto, não acho que não foi não, de um buraco negro. Na verdade, eles não tiraram uma foto, é aquela questão do radiotelescópio. Mas eles comprovaram, porque até então era uma teoria. Pela primeira vez conseguiu-se ter uma ideia de como é uma imagem daquilo, de um buraco negro. Que é um evento de gravidade tão extraordinária que nem a luz escapa dele. A gente usa o termo buraco negro, mas não significa que seja um buraco de verdade. Não se sabe o que é, não dá para chegar lá. É o buraco negro porque ali no meio a luz não passa. E é interessantíssimo, né? São coisas interessantes. O astrônomo, um grande astrônomo, que ele formulou uma das bases do que hoje se conhece como o Big Bang, né? Que é a teoria de como o universo foi criado. E ouvindo uma palestra recentemente, eu não sabia. Na teoria do Big Bang, ninguém fala em explosão. Fala assim, em expansão. Uma grande expansão. Imagina-se que talvez tenha sido uma explosão de um átomo, mas a teoria fala da expansão, porque na verdade tudo está se afastando. Então as estrelas estão longe, vão ficar mais longe ainda. Então no universo as coisas estão se afastando e não se unindo. O fantástico disso é que hoje a gente tem uma ideia que tudo teve um começo. E um dos conceitos que inclusive Hubble usava, e um antecessor dele, que hoje era um padre, e foi um dos primeiros a levantar essas questões, hoje inclusive os cientistas estão querendo colocar o nome dos dois, porque 80 anos antes de Hubble ele já falava sobre isso. Tudo que existe, ele surgiu em algum momento. O universo, ele não tem necessariamente um início. Talvez ele seja eterno, a gente não sabe. Existe hoje teoria de diversas dimensões, mas não se sabe. São incógnitas. Mas uma coisa a gente sabe. Seja na nossa realidade humana, que é simples, quanto no universo, tem muitas coisas que servem às leis naturais.
A doutrina espírita, ela tem uma vantagem, sempre que eu falei de um monte de coisa aqui, falei de ciência, falei de astronomia, porque é um assunto complexo para a gente falar. E não adiantava eu começar a falar sobre estrelas e nebulosas sem fazer uma introdução para entender. Fica meio complicado. Mas existe uma coisa chamada nebulosa. Nebulosas são grandes aglomerados de poeira, gases, e eles estão lá. E às vezes a própria gravidade vai juntando esses elementos e eles são chamados de berços de estrelas, porque ali se formam novas estrelas. O nosso sistema solar possivelmente nasceu de uma nebulosa, onde se juntou tanta matéria em tanta quantidade, e essa quantidade de matéria gerou uma quantidade tão grande de gravidade que houve uma fissão nuclear. Aí o Sol acendeu. E uma vez que a sua massa gigantesca começou a girar, começou a atrair mais material, e chega num determinado ponto que ele começa a largar pedaços dessa matéria. E esses pedaços são os planetas que vão construindo. A gente pode dizer, por exemplo, que a gente quase tem 2 sóis. A gente quase tem 2. Arrisca dizer qual é quase o segundo Sol? Júpiter. Se ele fosse maior, ele teria virado uma estrela. Porque ele é um planeta gasoso. Não se sabe, por exemplo, se ele tem um centro sólido. Não se tem noção. Porque a gravidade é tão intensa que qualquer coisa que entra nele a certa altura vai ser esmagada. Então não se tem noção se ele é sólido. Mas só para a gente ter uma ideia, há muitos anos os cientistas acompanham esse nosso gigante, né, esse nosso amigo gigante. Por que amigo? Porque ele é tão grande que os asteroides que passam perto são atraídos por ele e não caem na gente. Então é ótimo que ele esteja por lá. E algum tempo atrás caiu um e foi acompanhado, tirou-se fotos, eles acompanharam de perto a queda desse asteroide lá em Júpiter. A explosão, a poeira que levantou, a mancha de poeira que levantou no planeta, né? A mancha de poeira não, a nuvem, né? A movimentação, quando ele atingiu o planeta, foi tão grande que cabia 4 terras. E no planeta era uma manchinha, era uma verruga. E aí cabia 4 da gente dentro dela. Isso para a gente ter noção dos tamanhos. Mas o mais interessante é que, se você vê o Sol, se você vê a Terra, se você vê os planetas, e a gente começar a pesquisar de que eles são feitos das mesmas coisas. São os mesmos elementos que compõem, que vêm daquela matéria. E os cientistas também comprovaram o seguinte: assim como nós não somos eternos, nós somos temporários, os planetas também são. Ou seja, vai chegar um dia em que o nosso planeta Terra também vai se extinguir. Não vai haver mais vida aqui, ele vai deixar de existir. Aí a gente se pergunta, inclusive está na Gênesis, né? Faz sentido você ter um planeta vagando pelo universo e não ter nenhuma utilidade? Uma vez que não haja mais vida nela, ele vai virar uma pedra e vai ficar no espaço pela eternidade? Não. É da própria lei, se a gente procurar, a gente lembrar, né, que é aquela lei do Lavoisier, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A própria matéria, uma vez que ela se autodestrói, na verdade ela vai se transformar em outra coisa. Ela vai se transformar novamente. Né? Tem até uma passagem interessante que, em certa oportunidade, Divaldo Pereira Franco estava falando sobre isso, sobre a questão da Terra um dia ter fim. E quando ele terminou a palestra, uma senhorazinha chegou para ele assim, muito apreensiva, e disse: Divaldo, é verdade que um dia a Terra vai ser destruída? Aí ele fez: é verdade, um dia a Terra possivelmente vai ser destruída, daqui a alguns milhões de anos.
né? O Sol ele deve aumentar de tamanho e aí a gente vai ser engolido pelo Sol. Possivelmente a gente vai ser destruído nessa época. Mas daqui para lá, acho que nem a humanidade nós tem aqui. Aí ela virou para ele e falou assim, ah, meu Deus, será que dá tempo de eu arrumar um namorado? Tá. Aí de volta começou a rir, né? Se segurou, né? Tudo bem. Veja a situação. Às vezes nos falta noção dessas questões, do tamanho do que é o universo. Como é que você chega, eu me lembro que eu estava no sítio de um parente, até sobre a questão ainda da lua, esse homem foi à lua. E era uma noite bonita no sertão, aqui no Rio Grande do Norte. A fazenda não tinha eletricidade, era no candeeiro ainda. Então o céu estrelado era uma coisa enlouquecedora. A lua cheia, então, dava para você ver São Jorge e o cavalo. Era muito bom. Aí nisso tinha um trabalhador ali, uma pessoa muito humilde que trabalhava na fazenda. E a gente conversando e falando a respeito do homem ter chegado à lua e tal. Aí ele virou e fez, tá vendo que isso é mentira? Como é que o homem vai daqui para lá? Como é que a gente pula daqui para lá? Não dá, isso aí é conversa e tal. Aí um olhou para o eu estava conversando com outra pessoa, um olhou para o outro e falou assim, a gente não tem como discutir com ele. Como é que eu vou explicar para ele o nível que o conhecimento já alcançou? Não dá. Aí eu me lembro de um senhor que na década de 60, um artista, ele dizendo que ele viajou para os Estados Unidos pela primeira vez. Né? E tem até um meme sobre isso, de um árabe, se eu não me engano. E quando ele chegou no aeroporto, que ele foi chegando na porta, ele ficou confuso, porque ele não via a porta. Era tudo vidro. Ele olhava para um lado, olhava para o outro, como é que eu vou passar? Onde é que está a porta para eu abrir? Né? Até que alguém passou por ele, a porta abriu. Ele ficou horrorizado. Meu Deus, a porta abre sozinho. E tem um meme antigo de internet que tem um pobre coitado parado no frente, e ele quer ir e fica com medo. Quando ele finalmente vai, a porta está fechando, ele atravessa a porta com a cabeça. Então, muitas vezes, dependendo do seu grau de instrução ou dentro da realidade que você vive, aquilo pode ser um tremendo absurdo para você. Imagine hoje você encontrar por exemplo, você chegar com uma pessoa que não está habituada à informática, né, não está habituado com as atualizações que da década de 90 para cá correram uma coisa de louco, e você chegar para ela e quer que ela aprenda a usar um smartphone. Coitada, não vai, ela não consegue nem entender o conceito. Não agora. Então é uma realidade que a gente tem que observar. Interessante é que ali na Gênesis a gente tem essas colocações muito interessantes que mostram que, assim como as pessoas, os mundos também têm um tempo de duração. Só que assim como nós, eles não são totalmente destruídos. Porque a matéria em si, ela apenas se transforma em outra coisa. Hoje, graças a Einstein, a gente sabe que tudo é energia. De vez em quando eu quero brigar, eu tenho uma amiga minha que ela fica para mim, se ela ver esse vídeo, ela vai rir, porque ela já olha para mim e faz assim, isso é uma pré-conte. É uma palavra difícil de você usar, não sei como ela achou, mas eu descobri que a palavra existe, tem no dicionário. É uma coisa problemática. E eu ainda liguei para ela, olha, existe, tem no dicionário. Porque eu achava que era uma coisa que ela tinha criado. Mas é muito engraçado, porque aí eu começando a conversar com ela uma oportunidade, por exemplo, nós estamos aqui sendo assistidos, mas eu tenho algumas pessoas na minha frente sentadas em cadeiras. Se eu disser para vocês que vocês não estão sentados na cadeira, sabe por quê? Porque o seu corpo não pode tocar na cadeira. Porque os átomos, inclusive da sua pele, não tocam nos átomos da sua roupa. Eles se aproximam, mas não se tocam. Mas você está sentado na cadeira. E se eu disser para você que se eu pegar uma barra de ferro
e começar a quebrar, eu vou chegar no nível atômico e aquilo vai virar energia. Como é que a gente faz? Cadê a matéria? Aí vem aquela famosa fórmula de Einstein, né? Que na verdade energia é matéria. Só que ali ela, digamos assim, não falando simplesmente, ela está decomposta. Então, quanto mais a gente vai chegando, o que difere uma matéria da outra é simplesmente a composição que ela possui. Então, os planetas, as estrelas, os astros que estão correndo no céu, eles são feitos da mesma matéria que a gente aqui no chão. Antigamente, quando passava um cometa, está aí uma boa pergunta para o pessoal terraplanista, né? Vai ser complicado explicar o cometa de Halley. Mas o cometa de Halley ele passa de 70 a 76 anos. Eu não vou estar vivo quando ele passar de novo, porque ele já passou. E quando ele passava, né, quando ele passou, havia registros de pânico na população. O mundo ia acabar. Era o fim do mundo. Porque você via aquela massa iluminada no céu à noite, né? E ele faz aquela cauda bonita, e ele não é, na verdade, feito de energia, ele é uma pedra congelada. Aí quando ela vai chegando perto do Sol, quando ele vai se aproximando do Sol, os átomos que o Sol libera constantemente, que a gente chama de vento solar, bate nele, ele começa a esquentar. Aí ele faz aquela cauda bonita, grande, que é aquele gelo. E ele reflete a luz do Sol, por isso que nós conseguimos enxergá-lo. Se ele não refletisse, a gente não enxerga. De vez em quando, hoje a gente tem televisão, tem um monte de informação. De vez em quando alguém nos diz assim, acharam um planeta novo em uma estrela distante. Como é que a gente acha um planeta se a gente não consegue enxergar ele? Porque o planeta não reflete luz. Só as estrelas brilham. Como é que a gente acha um planeta tão distante no universo? Porque o astrônomo não está aqui olhando a estrela, né? Então está aqui olhando a estrela. Aí então o que é que acontece? Quando um planeta passa entre a estrela e a gente, o brilho dela pisca, diminui. Aí quando ele faz isso, ele sabe que ali tem alguma coisa. Aí eles começam a fazer todo aquele trabalho para descobrir o tamanho, a composição. E dessas distâncias gigantescas ainda se consegue fazer isso. Então, mais do que nunca a gente vê como conhecer o Espiritismo não é só falar de religião, não. Conhecer o Espiritismo é entender a realidade do mundo que a gente vive. Qual é a nossa realidade? Às vezes a gente está tão preso à nossa realidade imediata, à nossa vida imediata, que a gente não tem noção da realidade da vida espiritual. Mesmo a ciência hoje não consegue aceitar a vida espiritual porque ainda está preso à ideia da matéria, de que tudo baseia-se na matéria. Mas com o tempo a gente vai aprendendo. Eu falava, até sexta-feira eu estava dando uma aula falando sobre isso. Você tem médicos cientistas que defendem, e a Organização Mundial de Saúde defende também, que a mente não é física. Então você não pode adoecer mentalmente. Por isso não existe mais doente mental, existe transtorno mental. Doença não, porque quem adoece é o corpo, se a mente não é física. E existe uma outra parcela de médicos e cientistas que dizem que isso não pode ser. Porque sem o cérebro você não pensa. E o que você pensa, o que você sente é o cérebro. E para que você tenha qualquer doença, tem que ter uma origem física. Não pode ter uma origem só psicológica. Aí você tem dois ramos da medicina. Aí você tem do lado
psicólogos, psiquiatras, e você tem do outro lado neurofisiologistas, que estudam o cérebro e a química cerebral e o sistema nervoso. Quem está certo, quem está errado? A própria ciência vai aprendendo, vai estudando. Então, tem ramos na ciência que muitas vezes se contradizem. Um cientista, ele pode falar sobre o espírito? É difícil. Hoje você tem inúmeras faculdades no Brasil, no exterior, que estudam a realidade do espírito. Mas para a ciência como um todo, a ciência ainda é materialista. Então a ciência não consegue entender o espírito. Para nós que somos espíritas, a morte não existe. O que encerra é o tempo que o nosso corpo físico permanece ativo. Quando ele para, ele morre. Quando ele morre, ele volta à natureza. Ele volta ao seu estado natural. Os seus átomos vão se perdendo, vão se soltando, e ele se decompõe. É por isso que a gente pode dizer sem medo que nós somos feitos de poeira das estrelas. Porque somos. Porque foi a poeira das estrelas que formou o nosso mundo, e a nossa matéria é feita da matéria do nosso planeta. Para subsistir, a gente come. Para a gente comer, a gente come a matéria do planeta. Então o nosso corpo é composto da matéria do planeta. Quem já comeu jambo de cemitério? Tem coisa mais gostosa. É uma coisa maravilhosa. Jambo e manga de cemitério é uma delícia, porque o adubo é de primeira. Porque o nosso corpo vira adubo, volta para a terra. O espírito é que não. O que pensa, o que sente, que essa é a nossa verdade. Então qual a nossa dificuldade de aceitar isso? Até onde a gente aceita a realidade? Onde é meu mundo? Qual é o meu mundo? Qual é a minha realidade? Se eu não consigo olhar além, eu só vou olhar essa minha realidade. Então minha realidade é meu dia a dia, eu vejo meu marido, vejo meus filhos, eu vejo minha esposa. Então um dia que eu não mais a ver, ela deixou de existir. Se eu não conseguir transcender a ideia de que ela é o corpo, eu vou ficar sofrendo pela ausência. Mas se eu entender que o corpo tem fim, mas ela não, porque ela não é matéria. Isso o Espiritismo também vem nos ajudar a entender. Matéria é uma coisa, espírito é outra. Nós somos a inteligência que interage e usa a matéria. Mas nós não somos a matéria. Nós não somos o nosso corpo físico. Aí alguém pode dizer, mas um sujeito que diz que vê espírito, ele tem um transtorno mental, ele tem algum problema no cérebro. Ele está tendo uma ilusão. É possível? Sim, é possível que ele tenha um transtorno. E ele está tendo uma alucinação. Mas quando a alucinação diz a ele quem é, dá o endereço, fala para ele coisas que ele não sabia e a família sabe, e dá identificações positivas da sua existência, que alucinação boa danada, né? Alucinação muito verdadeira, né? Não dá para fazer uma alucinação assim. Eu até comentei que numa oportunidade eu estava com meu pai doente e eu não pude viajar para vê-lo. Ele estava distante, eu não tinha como. Então, quando eu cheguei em casa, eu tive a intuição de vou fazer o evangelho. Aí pedi, minha mãe estava comigo, eu pedi para ela ficar em prece. E eu consegui sair do corpo, me desdobrar. Essa parte que não existe, que é o espírito. Consegui sair do corpo. Fui até onde ele estava, vi o hospital, o ambiente onde ele estava. E coincidentemente havia uma entidade, outro espírito, só que desencarnado, do lado dele, que me cumprimentou, me disse como ele estava. Tudo bem. Voltei para casa. Quando a gente conseguiu finalmente ter aula do hospital e trouxe para Recife para ele ir no médico e fazer uma bateria de exames,
A gente estava inclusive na antessala do médico esperando ser chamado e a gente começou a conversar. Ele não é espírita, mas ele conhecia alguma coisa. E eu comecei a conversar com ele da experiência que tinha tido, porque minha irmã viajou, eu não. Quando ela voltou, eu descrevi a ela tudo que ela fez. Onde ela foi, com quem ela estava, quem a recebeu. Sem que eu soubesse, porque eu estava lá também. E o interessante é que quando eu começo a descrever a mulher que estava do lado dele, eu descrevo a minha avó. Só que eu conheci a segunda esposa do meu avô. Eu não sabia que eu tinha tido uma avó antes, que é a mãe biológica do meu pai. Eu conheci a segunda esposa do meu avô. A primeira nem foto dela tinha. Não existe foto dela. E eu descrevi ela nos mínimos detalhes. E meu pai do nada começou a chorar. Ficou todo mundo dizendo: o que houve? O senhor está chorando por quê? Porque o senhor descreveu a minha mãe. Aí ele explicou que a avó que a gente conheceu, na verdade, era a segunda esposa. Mas ele nunca comentou com a gente. Isso nunca foi um assunto na família. Então foi uma grande de uma alucinação. Né? Isso até é motivo de uma outra palestra, né? Os transtornos mentais. Bom, gente, basicamente, eu dei uma viajada, né? Vou encerrar. Eu dei uma viajada nos assuntos, mas a Gênese é muito interessante. Só que para você ler a Gênese é bom ler em grupo. Ou fazendo uma série você tem que fazer consultas. Eu li esse trechinho para vir conversar com vocês e sair abrindo um monte de coisa para tentar fazer esse meio termo da gente vir falar. Porque, inclusive, o texto, ele é quase poético. É uma forma poética de nos dizer uma coisa que hoje a ciência confirma. A ciência confirma tudo que está ali naquele texto, que nos foi trazido por Galileu Galilei. Aquilo é uma comunicação mediúnica. De Galileu Galilei a Kardec. Muito interessante. Então, muito obrigado pela oportunidade. Espero que tenha sido útil. Espero que tenha despertado o interesse de vocês de conhecer mais a Gênese e estudar mais. Porque Espiritismo, meu filho, a gente está atolado. Mas você inventou de ser espírita? Adivinha? Vamos estudar, viu? Porque a gente fala de ciência, filosofia. Você se mete em coisa do arco da velha. Porque quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estuda, mais assunto e coisas mais interessantes você descobre. Muito obrigado a todos. Posso fazer a prece final? Pronto. Meigo Divino Mestre Jesus, te agradecemos, Senhor, pelo planeta em que vivemos. Te agradecemos, Senhor, pelo apoio, pelo suporte, por tudo, Senhor, que temos recebido. Te agradecemos, amado Mestre, pela oportunidade de estarmos vivos. Que teu amor, que a tua luz, através dessa doutrina maravilhosa, possa continuar nos acompanhando, hoje, agora e sempre. Que assim seja.